José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe ele à parte, e a eles também à parte aos egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Queridos, o Velho Testamento todinho aponta para Jesus. No Velho Testamento você tem muitas histórias de personagens reais que viveram a sua vida, mas que Deus permitiu que a sua história apontasse para Jesus. Eles são chamados de tipos. São pessoas que viveram uma vida semelhante àquilo que Jesus passaria no futuro. Amém? Tem muitas histórias assim. Já contei para vocês sobre Boaz e Ruth. Hoje eu vou contar para vocês sobre a história de José. José talvez seja a pessoa cuja vida mais se assemelha àquilo que Jesus passaria. Portanto, Deus, ao contar a história de José, Ele está revelando verdades muito preciosas sobre a pessoa de Jesus, que diz respeito à nossa vida também. Amém? De uma forma bem reduzida e abreviada, José era o penúltimo filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, com mulheres diferentes. Primeiro com Lia, sua esposa, depois com algumas das suas concubinas, e por fim ele teve com Raquel, a sua última esposa. José era filho de Jacó com Raquel, o penúltimo filho. E a Bíblia diz que ele era o filho amado de Jacó, o mais amado. Certa vez, Jacó, os seus 10 filhos estão no campo, e ele manda José para ver os seus filhos, para ver como eles estavam. E quando ele chega lá no campo, ao invés de ele ser recebido pelos seus irmãos com alegria, afinal de contas, ele foi lá para ver o bem-estar deles. Eles estão com o coração cheio de raiva, de inveja, de ira. E eles resolvem que eles vão matar José. Depois acabam não matando, mas vendem José, e José vai para o Egito. Traíram o seu irmão. Coitado do Jacó, o pai fica dilacerado quando recebe a notícia de que o seu filho amado havia morrido. Mas Deus era com José. E no Egito, a despeito de todas as lutas que ele enfrentou, calúnias, mentiras, Deus era com José. E para encurtar a história, depois de alguns anos, José já é um homem feito. Ele é levantado por Deus como primeiro-ministro do Egito. E não se esqueçam que o Egito naquela época era a maior potência do mundo, como se fossem os americanos hoje. E ele se torna o primeiro-ministro do Egito. Muitos anos passaram e há uma grande fome em Israel. Jacó, portanto, não tinha mais comida, nem para sua família, nem para os animais. Ele manda os seus 10 filhos até José. Não sabia que era o José, mas até o Egito para comprar mantimento. Eu disse 10, porque o mais novo deles, Benjamim, ele deixou com ele. Falou: já perdi José, não vou perder Benjamim, o meu caçulinha. E aí então, eles vão até o Egito. E quando eles chegam no Egito, quem que está cuidando de todo o celeiro e de toda a comida? José. José agora era um homem feito. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. Ele já se vestia como um egípcio. Os hebreus, que são barbudos, eram diferentes. Os egípcios se barbeavam. E aí então José reconhece e ele começa a trocar uma ideia com eles e pergunta: escuta, como é que é a família de vocês? Está tudo bem lá?
Tá tudo bem, nós éramos 12 irmãos, um morreu e o mais novo ficou com meu pai. E aí José, sem que os irmãos deles entendam, diz assim: bom, é o seguinte, vocês vieram aqui para comprar comida? Eu só vou vender comida para vocês se vocês me trouxerem o irmão mais novo. E eles não queriam muito, estavam com medo, né, que aquilo podia acontecer, mas depois que voltaram lá para Israel, conversaram com Jacó, tiveram que trazer o Benjamim, que era o caçulinha. E aí então vai Benjamim e chega até lá. O ápice da história, o momento mais importante da história, mais para frente eu vou contar para vocês, é quando José está diante dos seus irmãos e ele se revela a eles: eu sou José, o seu irmão. E aí uma grande comoção, uma choradeira, porque os irmãos mais velhos reconhecem o que fizeram com ele. Mas José, com todo o amor, toda a misericórdia, ele diz: olha, não se preocupem, Deus me mandou para cá, porque Deus tinha um propósito, Deus ser instrumento de salvação para vocês.